Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para começarmos esse tempo de culto ao nosso Deus, eu quero ler com vocês o Salmo de número 100. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quando o Senhor Jesus, ele curou os enfermos, ele curou os leprosos, ele curou 10. Só um voltou para agradecer. Só um teve o gesto de gratidão para com o Senhor Jesus. E Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Nós somos um povo de memória curta. A gente, infelizmente, lembramos mais das desgraças do que das graças. Nós somos rápidos em muitas coisas, mas a nossa memória ela acaba sendo lenta e as coisas boas que Deus fez por nós e até o outro fez por nós acabam caindo no esquecimento muito rápido. E o verso 4 do Salmo 100, ele fala, entre por suas portas com ações de graça, nos seus átrios com hinos de louvor, rendam graças e bendigam o seu nome. Nós somos desafiados a ser gratos. Que essa sua semana, nós estamos falando bastante sobre alegria, mas que essa semana que está se iniciando, este culto que você está assistindo, renda no teu coração gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Gratidão pelo outro, porque a gente não caminha só. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse ser forte. Que nós possamos gerar sentimentos de gratidão dentro do nosso coração, porque realmente a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças nós te damos, Senhor, por estar em tua presença. Graças nós te damos pela tua misericórdia que se renovou sobre nós. Graças nós te damos porque se estamos aqui, Deus, é o teu poder, é o teu amor que tem nos sustentado. É o Senhor que tem nos levantado dia após dia, nos dado força, nos dado ânimo e coragem, mesmo nesses dias tão difíceis, Pai. E nós queremos agradecer o teu cuidado. Agradecer o teu cuidado para com a nossa família, Senhor. Agradecer o teu cuidado para com a nossa igreja. Agradecer o teu cuidado, Senhor Deus, pela nossa cidade. Obrigada, Senhor, porque tudo poderia ter sido muito pior. Mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem olhado por nós, o Senhor tem nos abençoado com muito mais do que nós pedimos, com muito mais do que nós sequer pensamos. E nessa noite, Pai, nós estamos entrando nos teus átrios com gratidão no nosso coração. O nosso louvor hoje, Senhor, é de gratidão. A nossa vida diante do teu altar como sacrifício vivo e santo, que Paulo diz, é em gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Santíssimo Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se uma
la. Oh, oh, oh. La, 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 la. Oh, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La, la. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, sinceridade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração.
nessa noite, quem vai trazer a palavra para o nosso coração é o pastor Luiz César. Ele é pastor da terceira IPI de Presidente Prudente, é um amigo muito querido. A gente se conheceu muito tempo antes de ir para o seminário, ele foi uma turma na minha frente. Ele é casado com a Dalila, tem 2 filhos lindos e eu tenho certeza que essa palavra vai falar poderosamente ao teu coração. Deus abençoe. Olá, irmãos e irmãs da IPI de Nantes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Luiz Espinhosa, da IPI do bairro Ana Jacinta, aqui em Presidente Prudente. Sou amigo da pastora Adriana e ela compartilhou comigo que vocês estão estudando sobre o tema da alegria e me convidou para trazer uma palavra para o coração de vocês nessa oportunidade. Eu fiquei muito feliz e quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e transmitir desde já um abraço aqui da IPI do Ana Jacinta. Amém? O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é um texto muito especial. É um texto do Evangelho de João, capítulo 15, verso 11, onde o próprio Senhor Jesus está falando com seus discípulos. Todas as vezes que eu penso em algum conceito, algum princípio, algum valor e que eu tenho dúvidas de como eu devo proceder, eu sempre lembro que eu devo, primeiro, antes de tudo, saber o que Jesus falou, como Jesus agiu em relação a essa situação. E em relação ao tema da alegria, da mesma maneira, eu quero compartilhar com vocês nessa noite o que Jesus demonstrou sobre a alegria, o que ele falou sobre isso, o que ele viveu que está relacionado com esse tema. Por isso, vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. É apenas um versículo, depois eu vou citar alguns outros versículos, mas de início nós vamos ler João 15, 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa, disse o Senhor Jesus. Vou ler novamente. Eu estou dizendo isto para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, a tua misericórdia que nos cercam. Te agradecemos porque na tua fidelidade o Senhor permite que nós estejamos hoje reunidos, muitos em casa, outros talvez no trabalho, mas que nós paremos tudo aquilo que a gente está fazendo, damos uma pausa para ouvir a tua voz, para falar com o Senhor, para te agradecer, te adorar e nos submeter à tua palavra. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito, dirija as nossas vidas, os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Experimentando a alegria como Jesus. Você já parou para pensar que Jesus era uma pessoa alegre? Nós temos a tendência de olharmos para os retratos que os artistas e os roteiristas fazem a respeito de Jesus e que na maioria das vezes expressa um homem sisudo, com aparência cansada ou introspectivo, quase que um antissocial, e dificilmente conseguem imprimir em Jesus, no comportamento de Jesus, a alegria. Mas esse texto que nós lemos é um dos textos que fala sobre o fato de que Jesus experimentava a alegria, ele vivia alegre, e nós temos que experimentar uma vida de alegria
como Jesus nos ensina, Ele como sendo o nosso maior e melhor exemplo. Nós podemos observar isso na sua vida, na sua situação de vida. Por exemplo, em Mateus 10, capítulo 10, verso 13 ao 16, retrata Jesus interagindo com crianças. Dificilmente alguém muito sério ou alguém inexpressivo, alguém com uma aparência cansada ou sisuda, séria, atrairia a atenção das crianças. As crianças disputavam para estar ao lado de Jesus, ou no colo de Jesus, ou cutucando Jesus, brincando com Jesus, porque certamente Jesus correspondia a esse comportamento e a essa expectativa das crianças. Eu tenho 2 filhos, o meu menor tem 4, a minha mais velha tem 10, e eu sei muito bem que quando eu estou bem, eu estou alegre, eles querem estar perto de mim. Agora, quando eu estou bravo, quando eu estou sisudo, preocupado, não dando atenção para eles, não dando ouvidos ou importância para eles, eles também ficam longe de mim. Então, amados, Jesus nos ensina a termos uma vida permeada, repleta pela alegria. Nós podemos também analisar as suas ações, as ações de Jesus. Jesus participava, não raramente, mas várias vezes nós vemos referências de Jesus participando de almoços, participando de festas de casamento e celebrações. E por conta disso, ele foi muitas vezes recriminado, porque ele não se furtava da alegria, de momentos alegres, felizes, de compartilhar não só o sofrimento, a dor, mas também compartilhar a alegria e a vitória das pessoas com quem ele se relacionava. O ministério de Jesus, ele é contrastado pelo ministério de João Batista. João Batista era um referencial profético que evocava, a figura profética do Antigo Testamento, e que Jesus contrastou, a postura de Jesus contrastou muito com a de João Batista. João Batista era sério, era um homem certeiro nas suas palavras, corajoso e denunciava o pecado. Jesus também fazia tudo isso, mas nesse aspecto Jesus demonstra que nós devemos ter uma vida alegre. Quando Jesus estava presente nos lugares, a alegria estava presente. Seja numa postura extrovertida, seja promovendo vida e vida abundante através de palavras restauradoras, de milagres restauradores, de atitudes como ele teve em relação às mulheres, por exemplo, de valorização da mulher, de devolver a dignidade à mulher, de dar atenção, dar condições para que as mulheres também aprendam, também sejam instruídas na palavra de Deus. Nós temos também na Bíblia declarações explícitas de Jesus sobre a alegria. Uma delas é essa que nós adotamos como o nosso versículo-chave para a nossa meditação, que nós já lemos no início. Jesus dizendo aos seus discípulos que ele quer que neles esteja a sua alegria, para que ele esteja pleno, para que a alegria dele seja completa, é nos ver também alegres. Nós vemos em Lucas 10, 21, que Jesus exultou de alegria quando os 72 discípulos que saíram em comitiva pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, retornaram contando as bênçãos, compartilhando as bênçãos. Jesus exultou de alegria. Surpreendentemente, os comentários alegres mais explícitos dos lábios do Salvador ocorreram nas horas finais
que antecederam a sua crucificação. Ao contrário do que a gente poderia imaginar, que ele poderia estar triste, totalmente tomado pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade e, por conta disso, curtir aquele sofrimento e não ter condições de demonstrar alegria, mas Jesus, que é o texto que nós lemos de João 15:11, até no momento mais agoniante da sua vida, mais crucial da sua vida, ele fala sobre alegria e ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui eu estou lendo numa outra versão. Jesus então orou ao Pai Celestial: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Então Jesus, falando com o Pai, ele também trata sobre o tema da alegria e preocupa-se em dar uma boa notícia aos seus discípulos para que eles fiquem alegres mesmo com a sua partida. Por que Jesus era um homem alegre? É possível a gente discorrer sobre essa pergunta constatando qual era a fonte da alegria de Jesus, que é a mesma que nós devemos ter para a nossa vida. Jesus era alegre não porque as circunstâncias da sua vida eram boas. Nós sabemos que a vida de Jesus sempre foi permeada por dificuldades. Ele era de uma família pobre, de artesãos, no primeiro século, na Palestina, né? Sem recurso, uma vida sofrida, e trabalhava muitas horas por dia na carpintaria, com pouco reconhecimento, né? Mau rendimento, mau reconhecimento do seu trabalho. Nós também vemos Jesus iniciando o seu ministério, sendo, de certa forma, mal interpretado pela sua própria família. Mas Jesus ele não vivia como se tivesse um anestésico para a dor, para o sofrimento, e por conta disso ele era feliz, por conta disso ele era alegre. Mas Jesus, ele revela para nós que ele tinha uma fonte que alimentava a sua alegria. Na Bíblia, a alegria está sempre ligada à fé, à esperança e ao amor. A alegria é sempre encontrada no contexto de certeza, de estar certo, e Jesus estava de fato certo. Antes da gente pensar por que nós não somos alegres ou não, nós devemos pensar da onde deve vir, qual deve ser a fonte a jorrar na nossa vida a verdadeira alegria. Jesus tinha essa fonte e ele sabia de onde vinha a sua alegria. E a primeira evidência que nós podemos destacar aqui é que Jesus conhecia a sua identidade. Ele sabia quem ele era, ele estava certo da sua identidade. Ele tinha uma profunda certeza a respeito do seu amoroso relacionamento com o Pai Celestial. Jesus conhecia o Pai e ele tinha certeza do seu amor por ele, pela sua vida. Jesus foi assegurado do amor de seu Pai, não somente no começo de seu ministério público, mas também no fim. Essa ligação entre a certeza que Jesus tinha do amor de seu Pai, juntamente com a sua própria alegria, podem ser claramente vistos na ceia. Lá Jesus disse aos seus discípulos: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. Jesus sabia qual era a sua identidade. Você sabe qual é a sua identidade? A sua verdadeira identidade. Talvez você pense assim: eu sou da família do fulano,
do tio ciclano, do vô nonano, e a minha família tem essa característica, esse defeito, eu fui criado dessa forma. Amados, essa não é a nossa verdadeira identidade. A nossa verdadeira identidade é aquilo que nós somos em Deus. Nós somos filhos, amados, adotados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus nós somos enxertados na videira e agora temos um Pai presente, fiel, cheio de amor, pronto a nos perdoar, pronto a nos corrigir porque nos ama, pronto a nos presentear e nos abençoar. Hoje eu recebi um presente muito grande, numa situação que eu não via saída, que ia resultar certamente num prejuízo financeiro e fora de todas as expectativas humanas, dentro de um processo que vai terminar com um prejuízo financeiro, eu vi a mão de Deus reverter aquela situação, sem eu fazer nada, senão orar, senão clamar a Deus: Pai, tem misericórdia, isso não deveria acontecer, põe a tua mão. E eu vi Deus transformar aquela situação. Então Jesus sabia quem Ele era e também Jesus sabia qual era o seu propósito. A passagem de João 15 nos traz outro elemento de certeza que produz alegria. Jesus disse: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no verso 10 do capítulo 15. Jesus disse repetidas vezes aos outros que não estava buscando seus próprios interesses durante seu ministério terreno. Ao contrário, ele explicou que estava fazendo a vontade do Pai. Jesus tinha certeza que não só de sua identidade pessoal, mas também tinha certeza do que estava fazendo. Jesus tinha certeza do propósito. Jesus tinha a alegria de servir seu Pai Celestial, de ser obediente, de ser honroso a Deus. Servir a si mesmo traz apenas uma felicidade superficial, temporária, mas saber que estava fazendo a vontade do Pai Celestial trouxe a verdadeira alegria à vida terrena de Jesus. Muitas vezes nós agimos assim, servimos a nós mesmos e não nos saciamos, não nos conformamos, não ficamos satisfeitos com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente é, porque o propósito da nossa vida não é servirmos a nós mesmos, mas é servirmos em gratidão e em obediência a Deus. É isso que produz a verdadeira alegria no nosso coração. Jesus também conhecia uma outra fonte da sua alegria, que era o seu objetivo. Jesus sabia onde estava indo. O objetivo é quando a gente sabe o caminho, a gente sabe para onde vai, a gente sabe o que a gente quer conquistar. Jesus tinha um olhar confiante para frente, tinha um alvo estabelecido pelo Pai Celestial e buscar este alvo dado por Deus trouxe alegria a Jesus. Amados, o que você tem diante de você como um objetivo na sua vida para conquistar para Deus ou em obediência à vontade de Deus? Na maioria das vezes nós fazemos planos e estabelecemos metas e objetivos apenas para o nosso bel prazer e a gente não se satisfaz. Nós temos que descobrir o prazer e a alegria de fazermos as coisas como que para o Senhor e não para homens, que é um outro princípio maravilhoso que Jesus ensina. Ele via sua vida e seu ministério terrenos a partir de uma perspectiva eterna. Nós não vamos ver a justiça correr como um rio cristalino nesse mundo. Nós não vamos receber a recompensa
pelas boas obras que fazemos aqui neste mundo. Por isso esse mundo ele é permeado de injustiças, ele é permeado de absurdos. Por isso que nesse mundo pessoas boas vivem pouco, pessoas que só fazem o mal vivem muito, crianças morrem sem conhecerem a vida, porque esse é um mundo afetado gravemente pelo pecado. Mas Jesus servia e vivia olhando para o alto, olhando para Deus. Por isso que Jesus era uma pessoa alegre. Jesus estava certo de seu alvo. Ele viera a este mundo caído e repleto de sofrimento, a fim de redimir o povo que seu Pai Celestial havia lhe dado. Ainda que atingir aquele alvo significasse suportar a dor, a vergonha da cruz, Jesus perseguiu aquele alvo com alegria, mesmo que o processo era doloroso, era de morte, era de sofrimento. Nós podemos perguntar como Jesus pôde cumprir o seu propósito, sendo ele um propósito tão difícil, tão cruel como aconteceu com ele. Ele pôde cumprir o seu propósito, porque a fonte da sua alegria não estava atrelada à sua circunstância de vida, mas a quem ele era, a sua identidade, o seu propósito, para que ele veio, o seu objetivo, para onde ele está indo. Então que nós, eu e você, meus irmãos, possamos, como Jesus, sermos alegres, estabelecermos para a nossa vida a fonte da verdadeira alegria, que é saber quem nós somos em Deus, saber qual é o nosso propósito, que é sermos servos e servas do Senhor, sermos discípulos de Jesus, sabermos qual é o nosso objetivo, que é testemunhar, é servir, é amar e é vivermos nesse mundo almejando a vida eterna, almejando o céu, vivermos como cidadãos do reino. E eu quero finalizar essa breve reflexão dizendo que nossa principal alegria é que o cristão possui o fundamento da alegria, que excede até aquelas 3 áreas de certeza. O cristão tem o próprio Jesus Cristo como fonte de alegria. Jesus tinha certeza no seu relacionamento com o Pai, na sua identidade, no seu propósito, no seu objetivo. Nós somos mais privilegiados do que Jesus, porque nós temos o próprio Cristo como fonte da nossa verdadeira alegria. Ele é a nascente de onde flui todas as outras alegrias. Na noite antes de ser levado de seus discípulos para os 3 dias de aprisionamento, julgamento, crucificação e sepultamento, Jesus os assegurou de que o sofrimento deles se tornaria alegria. E qual seria a força motivadora por trás de sua alegria restaurada? Assim também agora vós tendes tristeza, diz Jesus, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 16, 22. A prometida presença do próprio Jesus Cristo é o principal motivo de alegria do cristão. Com Jesus não existe um fim feliz, existe uma eternidade feliz. Amém? Vamos orar sobre isso? Talvez você esteja confuso porque as circunstâncias da sua vida não têm
sido uma fonte para você viver alegre, para você experimentar a alegria como Jesus. Mas eu quero desafiar você nesse momento, você que está acompanhando a transmissão desse culto, ou você que vai assistir essa gravação no momento posterior. Não importa, você está na presença de Deus e Deus pode restaurar, Deus pode transformar a sua vida e você pode experimentar a verdadeira alegria como Jesus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nosso Mestre amado, nosso Mestre santo, poderoso, humilde, alegre, extrovertido com as crianças, amável com o próximo, generoso, fiel ao Senhor. Pai, nós nos colocamos na Tua presença porque queremos experimentar a alegria de Jesus. Nós somos privilegiados porque já recebemos o maior presente que alguém pode receber, que é a graça do Senhor revelada na cruz, que expia, que paga por todos os pecados. Senhor, nós te agradecemos pelo perdão, te agradecemos porque o Senhor não leva em conta os nossos pecados, antes o Senhor espera que a gente se arrependa, que a gente se humilhe e que nós possamos nos levantar da humilhação como filhos amados do Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs. Abençoa, Deus, essa igreja, IPI de Nantes, as suas famílias, os seus líderes. Abençoa essa cidade para que a vida dos crentes dessa igreja possam contagiar esta cidade com a verdadeira alegria que corre do trono do Senhor sobre a nossa vida. Abençoe para que haja cura, haja restauração, para que toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, toda depressão, toda variação de humor, todo rancor, toda amargura possa ser, ó Deus, levada para longe pelo Teu Santo Espírito e que a alegria do Senhor seja a nossa força e a razão da nossa vida. Eu te agradeço por essa oportunidade e abençoo a vida dos meus irmãos, da pastora Adriana, que o Senhor continue abençoando esta amada igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a coragem, a alegria, o ânimo, a força que vem do Espírito Santo de Deus, esteja sobre sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, boa semana, no nome de Jesus.